Olá você! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Porque Leio. Meu nome é Maísa e sou uma leitora voraz. Sempre amei ler, sempre estive imersa no meio dos livros, mas ela sempre foi uma atividade muito solitária. Felizmente, as mídias sociais vieram para alterar um pouquinho essa solidão. Há 2 anos atrás eu criei um perfil no Instagram que chama Porque Leio, e resolvi dar esse salto. Estamos vivendo aí momentos bem diferentes e me veio essa vontade de encontrar pessoas que utilizassem de outros canais que não apenas o Instagram. Como primeiro vídeo, resolvi fazer um book haul de algumas compras que eu fiz e queria compartilhar com vocês a alegria que é abrir essas caixas. Também queria deixar claro que eu não vejo a compra de livro como um consumismo, por se tratar de um elemento cultural. O livro ele tem uma importância muito grande. Infelizmente ele ainda é muito caro no Brasil e eu sei que muita gente não tem condições de comprar livro com muita facilidade. Eu mesma não tenho. Os livros que eu tenho, eles são resultado de longos anos de compras e de ficar de olho em promoção. Mas essa última eu acabei guardando muitas dessas caixinhas que eu queria compartilhar e eu achei que seria bacana fazer isso num primeiro vídeo, tá? Então deixei um pouco aqui meio aberto. Eu participei de um projeto no Catarse recentemente que era do Cavaleiro Sem Cabeça e ele chegou e eu estava com muita vontade de conhecer. Adoro participar dos projetos do Catarse, lá é a segunda vez que eu participo de um projeto e é muito bacana porque a gente tem algumas edições que só saem por lá, outras não, mas enfim. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que saiu pela editora Wish, que tem trazido edições belíssimas e veio com um marcador de texto e veio também com esse pôster belíssimo, né? Outra compra que eu fiz. E agora nós temos um livro polêmico que é Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Eu sou fã da Sarah J. Maas, li as 2 séries dela já. E ontem eu estava acompanhando no Twitter a confusão que foi a tradução desse livro. Infelizmente parece que cometeram um equívoco na tradução e a protagonista saiu com o nome de Cor de Caramelo. Felizmente a editora já se retratou dizendo que vai corrigir isso nas próximas edições, mas a Sarah J. Maas ela sempre foi muito atacada por ter seus personagens brancos, loiros. Ela tentou trazer personagens aqui com uma diversidade muito maior e na hora que ela passou pelas mãos do tradutor e também do editor, eles acabaram sendo embranquecidos. Mas eu espero me divertir, eu acho que a editora se retratou, acredito que ela vai fazer algum movimento aí no sentido de se retratar melhor com relação a tudo que foi feito. E no final eu quero me divertir, porque eu sei que a Sarah J. Maas ela tem uma escrita muito boa, ela conseguiu criar uma série incrível que foi Trono de Vidro e eu tenho boas expectativas com relação à Cidade da Lua Crescente, apesar de toda essa confusão. Bom, sou fã de fantasia, né? E aí não poderia deixar de conhecer o trabalho da Literalize. A Literalize é uma editora que acabou de publicar o seu primeiro livro, que é O Feitiço dos Espinhos. Também sei que é um livro que foi bastante criticado em relação ao valor, né, que esse livro teve, mas eu quis arriscar. Eu acho que é uma edição muito bonita, é o primeiro trabalho da editora e eu quero acreditar, quero confiar que eles vão fazer um trabalho muito bom, porque infelizmente fantasia não é um gênero que tem conseguido alcançar uma quantidade boa de editoras. Olha só que lindo! As editoras começam e não necessariamente terminam as suas séries. Esse aqui é um volume único. A editora já tem uma segunda publicação para o segundo semestre ainda desse ano e já tem um título que vai trazer no primeiro semestre de 2021.
Gosto de ler fantasia, gosto de ler suspense, gosto de ler romance de época. Acho que o romance de época ele vem trazer uma pitada de tranquilidade, de uma leitura mais leve, e gosto muito de usar isso. Mas eu sei que às vezes a gente tende a se arriscar por outras searas, por outros gêneros. Sou bastante medrosa, mas fui convencida a ler Stephen King. Em novembro de 63 vai ter uma leitura coletiva em novembro e eu resolvi arriscar. Ele não é um livro de terror, é um livro que vai falar de viagem no tempo, numa tentativa de impedir o assassinato do presidente. E por não se tratar de terror, eu acho que vai ser bacana começar a leitura de King por esse livro. Uma outra publicação de fantasia recente é A Nona Casa, da Leigh Bardugo. Também já li as duas séries, uma duologia e uma trilogia que já foram publicadas aqui. Gosto muito do universo Grisha, que inclusive vai ser adaptado numa série da Netflix. Estou ansiosíssima para ver esses dois mundos. Concordo com muita gente que diz que a duologia de Six of Crows ela é melhor do que a trilogia, apesar de ter gostado do final da trilogia, mas Nona Casa é um pouco mais sombrio. Inclusive, Nona Casa ele vem com uma advertência que pode trazer gatilhos, mas fiquei curiosa, gosto muito da escrita da Leigh Bardugo e quero conferir em breve e trazer para vocês a resenha de A Nona Casa. E esse daqui já é um livro mais jovem, né? Entre Mundos, é um livro antigo, não é um livro recente, mas eu fiquei bem curiosa com a proposta. A protagonista, ela é filha de Hades e de Lilith, e ela vem à Terra em busca do seu irmão. E é interessante que a gente vai ver, eu gosto muito da série do Lúcifer, e eu acho que essa história vai trazer um pouco desse embate, da visão que a gente tem eventualmente de Lúcifer, e de qual que é o papel de Lúcifer, ou que maldade é essa quando ela tá na Terra. Se a gente for levar em consideração esse período que nós estamos vivendo, por exemplo, tenho visto determinados comportamentos humanos que são assustadores. Resenha em breve. Mais uma publicação recente, Piano Mecânico. Aqui tem uma ficção científica, ele é o mesmo autor de Matadouro 5, e eu consegui comprar esse livro por um preço fantástico na Submarino, mesmo tendo folhas brancas. Depois eu quero trazer uma resenha para vocês. Uma outra promoção que eu não resisti foram com essas novas edições da Agatha Christie, da HarperCollins. Sou fã, acho que das primeiras leituras que eu tenho, assim, de ir à biblioteca por vontade própria para buscar, foram os livros da Agatha Christie. E muitos. E, inclusive, quero começar um projeto ano que vem de tentar ler na ordem de publicação. Tenho os boxes recentes que foram publicados, mas são apenas 8 boxes, com os 3 livros cada, e agora a HarperCollins trouxe os livros da Agatha nessa nova composição. E pelo que eu entendi do projeto, eles sempre vão trazer um livro dela mais conhecido e um livro que não é tão conhecido. A Agatha Christie escreveu muito, então tem muitos títulos delas que são mais famosos, mas outros que acabaram desconhecidos. E algumas edições dessas elas não são encontradas mais, então o projeto da editora é de trazer um livro conhecido e um livro que já não tem acesso às edições com tanta facilidade. E ainda por cima, esse aqui veio com uma eco bag que fã nenhum da Agatha vai dispensar. Olha só, ponto para a editora. E como eu falei para vocês, apesar de gostar de consumir livros, eu tenho consciência de que, eventualmente, muitos dos livros que eu li, eu não pretendo reler, né? Foi uma experiência válida, foi uma experiência boa, mas não é um livro que eu queira guardar. E aí eu faço muitas trocas pelo Scoob. Então, o Scoob é uma plataforma que vai ligar leitores pelo Brasil, é onde eu coloco as minhas leituras atuais, é onde eu faço novos amigos e é onde eu troco livros. Recentemente, fiz 2 trocas no Scoob e, é claro, assim, a gente sempre pergunta para quem coloca o livro qual é o estado do livro. Já peguei muitos livros,
novíssimos, ainda lacrados. Então eu acho que vale muito a pena conhecer a plataforma. E a gente sabe que infelizmente quando a gente vai ao sebo, os sebos costumam não valorizar tanto os livros da gente. E isso já não acontece quando você faz a troca pelo Scoob. Então peguei A Hospedeira, é um livro já antigo, mas eu ainda não tinha lido, da Stephenie Meyer. Preciso inclusive ler O Sol da Meia-Noite, ainda não tenho. O Milésimo Andar, publicado pela Rocco, que saiu recentemente o terceiro, é uma trilogia, saiu o terceiro agora nesse segundo semestre. E O Voo da Libélula, que é um thriller bem interessante. É um acidente de avião que acontece e só sobrevive uma menina. E no voo haviam duas meninas, né? Então era uma época em que não existia um teste de DNA e há uma investigação para tentar descobrir quem que é essa menina que restou. Mas o fato é que vocês podem ver que os livros estão muito novos. Então eu recomendo essas trocas através do Scoob, porque a gente faz novos amigos, né? Eu acho que isso é bacana também. E esse aqui que eu não tinha aberto. Olha só, super bem embalado, As 10.000 Portas. É um livro recente também, da Universo dos Livros, em que ele vai falar de portas mágicas. E vejam como é que ele vem bem embalado, tá super novinho. Então eu recomendo muito essas trocas pelo Scoob. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É um primeiro conteúdo, eu quero trazer resenhas, quero trazer algumas tags. Se você gostou, dá um curtir, isso vai ajudar muito, principalmente por ser o primeiro vídeo do canal. Compartilhe, chame mais gente que gosta de ler também. Você viu mais ou menos qual que é o estilo de leitura que eu gosto. Se você curte esses gêneros, vem me acompanhar. Chame os amigos, deixe aqui, você já leu algum desses livros, principalmente esses livros mais antigos? O que você acha de toda essa discussão em relação ao novo livro da Sarah J. Maas? Vem conversar comigo e espero te encontrar no próximo vídeo. Se inscreve, curte, espalhe e nos vemos até breve. Imagina, não estava gravando nada.